chamo Cíntia Blanc, sou professora da Universidade Federal de Pelotas, atuo no curso de Letras Espanhol EAD. Gostaria primeiramente de agradecer o convite dos colegas das outras universidades, né, que compõem essa iniciativa, dessa parceria. Gostaria de agradecer também especialmente ao professor Javier, o meu colega, né, pelo convite, por ter formalizado essa oportunidade, então, de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu gosto muito, né, que eu pesquiso já faz algum tempo, que é a questão do acesso lexical. Então, o tema que eu trago para conversar hoje com vocês é o contato, né, entre os léxicos do português e do espanhol. E o que vai nos dizer a psicolinguística, né, sobre como esse contato lexical vai se dar. Bom, passando aqui a apresentação, então, eu vou conversar com vocês então um pouco, né, sobre o que é a psicolinguística, o que é o acesso lexical, o que é o processamento não seletivo do léxico e um pouquinho então sobre o contato entre o léxico do português e do espanhol e quais são as questões importantes, né, para a gente ver sobre isso e o que a gente pode fazer para ajudar os nossos alunos, né, a ter um melhor controle de algumas questões que podem apresentar problemas e também para que a gente também possa pensar sobre a nossa própria produção, né? Então sempre tem algumas coisas que a gente pode fazer e estar atento, né, para desenvolver melhor e ter um controle melhor sobre essas questões lexicais. Então, pessoal, falando com vocês então um pouquinho sobre o que é a psicolinguística, né? A psicolinguística é uma ciência híbrida e ela nasceu da intersecção entre a linguística e a psicologia. A psicologia, ela trabalha muito com experimentos, tá? Então, a gente tem um trabalho muito grande aí com essa intersecção com a psicologia experimental, né? Que é aquela que desenvolve experimentos. Muitas vezes a gente analisa algumas medidas, como o tempo de reação a algum evento. Por exemplo, na questão lexical, geralmente a psicolinguística vai fazer muitos experimentos trabalhando diferentes tipos de palavras e como essas palavras vão influenciar no tempo com que as pessoas reagem, né, para dar alguma resposta. Então, por exemplo, a gente pode ter às vezes dificuldade para ler alguma palavra, né, demorar para começar a ler, para processar ou para escolher entre palavras, né, que podem ter características semelhantes, mas não são iguais. Questão semântica também das palavras, né, também é medida muito pelo tempo de reação. Então, a psicolinguística ela vai fazer uma série de experimentos que vão ser manipulados para a gente ter, então, ideia do que pode interferir, né, mais quando a gente tenta acessar um determinado tipo de léxico. Outra medida também que a psicolinguística experimental utiliza muito, e a gente na psicolinguística usa, né, questões da linguagem, é o movimento dos olhos, né, que também tem aparelhos, enfim, uma série de ferramentas que nos ajudam a medir e que nos dão muitos indícios do que acontece quando a gente movimenta os olhos de uma determinada forma, o tempo, né, também dessa movimentação. Então, são experimentos bem interessantes que nos trazem muitas informações sobre o funcionamento da linguagem. Os estudos com bilíngues, né, e multilíngues também se apropriam muito desses experimentos e a gente consegue encontrar, então, uma gama bem ampla de resultados que nos mostram, né, alguns indícios que acontecem quando nós estamos processando determinadas línguas e padrões de línguas enquanto a gente lê, por exemplo, palavras. Então, outra questão que é muito importante para a psicolinguística é o funcionamento cerebral. Então, a gente vai trabalhar muito com essa questão de saber que área do cérebro está sendo ativada, né? A neurolinguística trabalha mais com isso, né, de forma mais aprofundada, mas a gente também consegue ter alguns indícios, né, de como as pessoas ativam suas línguas. A gente usa muito, né, o referencial da neurolinguística para trabalhar com os nossos dados. Então, a gente também conversa muito e precisa ter conhecimento sobre o funcionamento da memória, né, como as pessoas aprendem, né, de fato, adquirem e aprendem, para nós são sinônimos,
como a gente consegue manter uma informação no cérebro, vamos dizer assim, e evocá-la sempre que a gente precisa, né? Então, essas são as questões caras para a psicolinguística. A gente vai, então, se ater a investigar o processamento linguístico, né? Como adquirimos, como entendemos, como produzimos e como elaboramos a linguagem. Seguindo, então, aqui na apresentação, vou conversar com vocês um pouco sobre o acesso lexical. Então, o acesso lexical é um processo de recuperar informações semânticas e gramaticais por meio de formas ortográfica ou fonológica. Então, a gente vai ter o léxico, né, e vai ter diferentes formas com que vamos evocar esse léxico. Muitas vezes a gente consegue evocar uma palavra por uma informação semântica, né, por uma questão gramatical. Então, são vários componentes que vão trabalhar para que a gente acesse um conteúdo lexical. Então, como a gente vai evocar nesses itens lexicais? No indivíduo bilíngue, principalmente, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, né, os bilíngues espanhol, que falam duas línguas, espanhol e português, eles, enfim, falando de uma forma geral, né, qualquer bilíngue ou multilíngue, nas teorias mais atuais, né, da psicolinguística, a gente trata que, levando em consideração o funcionamento do cérebro, a forma como a memória se organiza e ela realmente funciona, temos muitos indícios de que existe apenas um léxico mental, tá? E as línguas, elas são acessadas simultaneamente. Isso explica muito por que acontecem tantas transferências, né? Ou como chamamos agora, né, mais modernamente, as influências interlinguísticas. Porque como a gente não consegue desligar uma língua, né? E agora eu sou só monolíngue, né? Então, o bilíngue, ele não é a soma de dois monolíngues. No momento que a gente tem um conhecimento novo, linguístico, que foi aprendido, né, ou adquirido, ele nunca mais vai deixar de estar ativo em algum grau, né, no momento em que estamos praticando as nossas ações linguísticas. Isso explica, então, de forma bem tranquila, né, porque as pessoas muitas vezes evocam palavras, dependendo do assunto que estão falando, podem evocar uma palavra de uma outra língua, né? A gente vê, muitas vezes surge, né, um item lexical durante uma conversa que está sendo feita, por exemplo, em língua materna, e aí vem um item, a pessoa evoca um item da língua estrangeira. Então, existem várias questões que vão influenciar isso, mas isso de muitas formas nos mostra e aponta o quanto o léxico mental ele é único. Né? Não importa quantas línguas nós vamos conhecer, falar, não importa em que nível, nós vamos ter esse conhecimento todo entrelaçado e ele sempre vai ser acessado de forma simultânea. Claro, vai depender de vários fatores a força com que cada língua vai ser ativada, né? Mas a gente vai ter, sim, e vários indícios, né, nos levam a acreditar nisso, de que não existe, né, espaços separados para estocar, vamos dizer assim, conhecimento linguístico. Então, isso já é um avanço, né, que muitas vezes a gente já tratou isso na área da linguística e da psicolinguística de forma diferente, e hoje a gente tem um tratamento mais único a esse respeito, então, realmente levando a entender de que o acesso lexical e o léxico mental ele é único para todas as línguas. O léxico mental, então, ele não pode ser comparado a um dicionário, né? Se a gente pensar que a gente tem dentro do nosso cérebro, na nossa cabeça, todas as palavras e os conceitos dela organizados como um dicionário, isso não vai corresponder à realidade. Um dicionário ele é limitado, ele vem com uma explicação que é fixa, né, sobre cada palavra. Então, a gente não pode fazer esse tipo de comparação, né? O léxico mental, ele é dinâmico, ele pode mudar. O que nós pensamos sobre cada palavra também, né? Vai depender das nossas experiências. Cada pessoa vai ter ali, por mais que algumas coisas sejam mais ou menos fixas, né? A gente tem relações que cada pessoa vai fazer diferente.
Então, o léxico mental são essas informações que o bilíngue conhece a respeito das palavras, é aleatório e possui relações que cada pessoa faz de uma palavra com outra, conforme as suas experiências. Então, não é um conceito limitado, né, para cada palavra, e o acesso ao léxico mental ele é sempre muito rápido e é organizado em redes semânticas. Então, isso explica muito, né, como uma palavra vem ligada a outra, como muitas vezes a gente conhece uma palavra em língua estrangeira e já evoca a mesma com o mesmo significado ou com significados parecidos, próximos. Isso vai ajudando, né, a gente organizar mentalmente, vamos dizer assim, as nossas informações sobre a língua e sobre o léxico. Bom, dentro do processamento lexical, a gente trabalha com esse conceito de processamento não seletivo na psicolinguística, né, na vertente que eu estudo. Então, muitos estudos eles vão apontar que o acesso lexical em bilíngues ele não é seletivo, né, ele é não seletivo. Então, as duas línguas do bilíngue elas são ativadas paralelamente e simultaneamente durante o processo de reconhecimento das palavras. Então, isso está dentro do que eu tinha conversado com vocês, né, ainda na lâmina anterior, porque isso está ancorado dentro do que nós vemos nos estudos sobre memória, né, da neurolinguística, e a psicolinguística se apropria dessas informações para justificar, né, e procurar explicar como funciona a aprendizagem em geral. E isso acontece para tudo, tá, pessoal? Não só para a linguagem, não só para o léxico. As pessoas elas têm esse funcionamento não seletivo, ou seja, as informações elas vão se entrelaçando, né? As pessoas vão construindo redes e quanto mais informação as pessoas vão aprendendo, vamos dizer assim, mais relações essas informações aleatórias elas vão ter. Então, não há como separar o conhecimento que eu sei, por exemplo, para a língua materna, o conhecimento que eu sei para a língua estrangeira, o conhecimento que eu sei, por exemplo, para realizar algum trabalho que eu, por exemplo, eu sou mecânica, então tudo que eu sei sobre mecânica está ali fechado, encerrado e não conversa com as outras áreas, né, dos meus conhecimentos. Não. Então, para a linguística, então, a gente trata isso, né, a questão lexical, que o processamento é não seletivo. Por quê? A gente tem, por exemplo, o nosso sistema de memória, né? A memória, como ela funciona? De forma bem curta aqui para que todos tenham uma ideia. E funciona assim, gente, para tudo, tá? Para tudo que nós formos aprender, ela funciona da mesma forma. Então, a gente sabe que tem hoje dois mecanismos que são os mais envolvidos na aquisição e aprendizagem de memórias. Um deles é o hipocampo, é uma estrutura que fica dentro do nosso cérebro, e também o neocórtex. O hipocampo fica numa parte mais central do cérebro e o neocórtex é essa parte frontal, tá? Que a gente tem do cérebro. Então, o que, que acontece? Quando a gente aprende uma informação nova, qualquer informação nova, desde o nosso nascimento, essas informações elas passam primeiro pelo hipocampo. O hipocampo é a estrutura responsável por receber essas novas memórias, memórias sensoriais, emocionais, de qualquer tipo de conhecimento, tá? Qualquer um, inclusive a linguagem. Então, o que, que acontece? O hipocampo é um sistema lento, então não é tudo que a gente vê, não é tudo aquilo que nós somos expostos que é aprendido por nós, né? A gente não lembra de tudo, todas as questões e minúcias, enfim, do nosso dia, vamos, por exemplo, né, lembrar. Então, para que uma coisa ela seja mais lembrada, vamos dizer assim, né, que seja reinstanciada, que é o que nós dizemos, para o neocórtex, que é o lugar onde as memórias mais duradouras, as conexões estão ali, essas conexões que são realizadas no neocórtex são as que guardam essas informações que a gente, né, tem mais certeza, vamos dizer assim, nosso nome, nosso endereço, a nossa família, as coisas que a gente sabe mais, estão reinstanciadas, são conexões cerebrais que são mais ativadas ali na região do neocórtex. Para que uma memória vá, né, ganhe ligações que são essas do neocórtex, que são as ligações que têm uma durabilidade, uma estabilidade, vamos dizer assim, maior, ela precisa ser muito significativa. Então, se eu, por exemplo, vir uma palavra em língua estrangeira uma vez, isso pode não dizer muito para mim, eu vou esquecer, né? E
não vou lembrar mais. Agora, se for uma exposição que seja significativa, e significativa aí a gente pode discutir, né, uma enorme de gama de formas aí que pode significar isso, né, de ser significativo. Se for realmente significativo, a gente vai ter essas conexões cerebrais saindo do hipocampo e sendo mais ativadas, então, no neocórtex. Tá, gente? Eu não sei se ficou claro, mas a gente pode depois esclarecer no momento das perguntas. Então, pode haver de uma memória do hipocampo ela ser rapidamente reinstanciada para o neocórtex, pode acontecer, mas geralmente isso tem que ser uma memória ou um momento traumático, por exemplo, a gente não precisa, né, ser exposto a um trauma muitas vezes para a gente lembrar que aquilo é ruim. Uma criança, por exemplo, se colocar a mão no fogo, na água quente, ela já sabe que aquilo é ruim porque é um trauma, então essas memórias já são automaticamente reinstanciadas para o neocórtex, né? As pessoas não precisam passar por uma experiência ruim de novo, tão ruim, né, a esse ponto, para saber que é ruim. Na linguagem, acho que mais ou menos é a mesma coisa, né? Mas depende da forma como tu estás aprendendo, se aconteceu algum fato extraordinário, enfim, porque de repente a gente pode lembrar de uma palavra, de um item, de alguma questão, por uma situação, né, fora desse contexto que seja traumática ou que seja muito feliz, né, um momento de muita alegria, a gente também tem essa possibilidade de reinstanciar essa memória de forma super rápida e ela virar uma memória mais duradoura, né, facilmente evocada. Então, na questão do bilinguismo, as representações das duas línguas são ativadas e competem durante a seleção lexical. Então, o que acontece? Eu sou falante de português língua materna, né? E aí eu estou aprendendo a língua espanhola. A língua espanhola e a língua portuguesa, como nós vamos ver, trouxe isso nas próximas lâminas, são línguas complicadas, né? São da mesma família, elas têm questões muito parecidas e também muito diferentes para serem analisadas, mas enfim, de qualquer forma elas vão ser ativadas junto, né? Em conjunto, se fossem línguas diferentes também seriam, mas vai haver como eu posso explicar para vocês, uma competição, né, lexical. Toda vez que a gente fala, a gente está escolhendo palavras ali em frações de milissegundos, que vai determinar se eu vou falar uma coisa ou outra, né, ou escolher uma palavra ou outra. Elas vão sendo ativadas à medida que nós falamos. Então, isso é uma competição, né? A gente chama de competição por ativação, competição lexical. Então, o que vai acontecer? Eu posso ter problemas aí para ativar uma palavra do espanhol, por ela ser parecida com o português, mas tem um significado diferente, então a semântica é muito importante nessas questões. Eu posso também simplesmente achar que a palavra é igual e ela não é igual e ativar uma palavra que não era a palavra que eu gostaria de ativar, né? Mas isso tudo acontece porque o sistema de memória funciona dessa forma. Então, nós como professores, nós temos que ter muito cuidado e atenção a como nós vamos tratar os nossos alunos, né, considerando o funcionamento fisiológico do ser humano, que é dessa forma. Então, a gente tem que ter metas reais para saber o que exatamente a gente precisa fazer com eles, para que eles tenham esse tempo, né, acho que tempo é a palavra-chave. Existe um tempo aí de trabalho, de várias questões que a gente precisa trabalhar para que a língua estrangeira, né, no caso o espanhol, tenha uma força de ativação grande o suficiente para competir com a ativação da língua materna, que é o português. E aí a gente vai ter várias questões, né, como eu disse, a questão das semelhanças dessas línguas, que vai dar uma boa atrapalhada e também ajudar, né, muitas vezes a gente consegue fazer muitas transferências positivas, mas a gente sempre fica chateado, né, porque a gente foca mais no que não dá certo. Então a gente acaba esquecendo, né, que muita coisa a gente transfere de forma positiva, porque a gente fica chateado com que não consegue transferir, com que a gente transfere e não deveria transferir, né, porque não é igual. Então nessas questões a gente precisa dar uma atenção especial. Tá? Então, bilíngues, eles coativam informações linguísticas de ambas as línguas durante a compreensão e a produção, e esse processamento das línguas, do léxico, enfim, é tudo em paralelo. O que é paralelo? Não é sequencial, né? Eu vou ativar uma palavra, outra, eu vou ativar uma língua, outra, não, eu ativo tudo junto, ao mesmo tempo, paralelo, está tudo acontecendo no mesmo momento, tá? Então, por isso que é tão difícil, por isso que a gente tem tantas dificuldades
e qualquer um de nós, né, sempre em algum grau vai ter algum tipo de transferência, nem que seja fonética, fonológica, enfim, às vezes são transferências quase que imperceptíveis, né, mas elas estão lá. Pessoal, então o contato entre o léxico do português e do espanhol, tá? Como eu disse, é uma questão complicada, assim, precisaria de muito tempo, né, para a gente tratar melhor isso aqui. Estou fazendo uma apresentação rápida, né? Então, assim, coloquei alguns itens para gente levantar aqui e depois discutir, né, no resto do nosso trabalho. Então, a gente vai ter esse contato. Tá? O português e o espanhol na prática, a gente sabe que todo falante de espanhol ou português conta com conhecimentos e habilidades comuns entre as duas línguas, né? Não tem falante de espanhol que não vai entender o grosso do português e vice-versa. Mas a gente vai ter várias questões no que compete ao léxico que vão ser bastante complicadas, tá? Então, por exemplo, a gente tem questões lexicais aí facilitadoras, né? Palavras cognatas que têm a mesma grafia e vão ter o mesmo significado. Então, uma questão muito importante que a gente analisa nos estudos da psicolinguística é a questão semântica. A semântica é muito importante para o acesso lexical. Por quê? Porque vários estudos apontam que quando os significados das palavras são iguais, existe uma propensão de ativação muito fácil, né? Porque, por exemplo, nas palavras cognatas, elas são escritas da mesma forma, elas significam a mesma coisa, então vai ser muito fácil para o nosso falante, né, bilíngue, ativar as palavras. Não tem nenhum tipo de competição, né? Não tem competição por ativação ortográfica, não tem competição grafofônico-fonológica, não tem competição semântica. Então, o indivíduo, ele dispara ali, então, a ativação dessas palavras, a produção delas e a compreensão delas, e a identificação delas é muito rápida, né? Em todos os experimentos que a gente vê na psicolinguística, tá? Eu não digo em todos, mas a grande maioria dos estudos na área mostram, apontam uma facilidade muito grande para o uso, para ativação, para o conhecimento desse tipo de palavras. Então, eu botei ali alguns exemplos, né? Português e espanhol, tênis, uva, a gente vai ter aí alguma questão fonética, até saiu ali o acentinho, não era para ter saído na apresentação, né, porque no espanhol não tem, mas o circunflexo, mas são palavras que são escritas praticamente iguais, né, ali o tênis não tem o circunflexo, o uva é igual, a pronúncia não vai ser igual, mas para o falante de português bilíngue ali, né, aprendendo espanhol, não vai ter nenhum problema para ativar essas palavras. Então, isso são questões tranquilas, são questões que na ativação em paralelo, né, no acesso não seletivo, né, e dentro do funcionamento da memória, da forma como eu expliquei anteriormente, a gente vai ver que isso tudo está super bem explicado dentro da teoria, a gente vê que as pessoas realmente na prática não têm problemas para essas ativações, e no que compete aos experimentos e às pesquisas realizadas na área, a gente vê uma grande facilidade para qualquer tipo de trabalho que a gente vai fazer com essas palavras nos experimentos, né? Seja ativar, falar, escolher entre palavras, a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Mas a gente vai ter aí, então, várias dificuldades, né? Várias dificuldades com outros tipos de palavras envolvendo o léxico do português e do espanhol, que são, por exemplo, as palavras falso-cognatas. Essas palavras elas vão ter uma grafia, a mesma grafia, mas significados diferentes. Então, por exemplo, pegando as palavras bala, sacola, né, elas têm uma grafia semelhante, mas significados diferentes entre as línguas. Então, isso é bem complicado. Isso dá muitos estudos assim que mostram, tem mostrado a dificuldade que as pessoas têm de decidir, né, né, no momento da escolha dessas palavras. Os bilíngues têm muita dificuldade. Isso é mostrado na ativação dos tempos de reação dos experimentos que são montados, né, com léxico. Então, muitas vezes a gente coloca palavras desse tipo em experimentos e pergunta para o participante se é uma palavra, por exemplo, se está dentro de um contexto, de um texto, né, se é uma palavra do português ou do espanhol, se
se o participante consegue, né, decidir se é uma palavra do português ou espanhol, se ele consegue ler rapidamente essa palavra, e muitas vezes as pessoas demoram, né, assim como nas palavras homógrafas, demoram muito para conseguir fazer essa opção, porque o bilíngue, dependendo da proficiência que ele tem, né, nas línguas, ele costuma ter muitos problemas com esse tipo de palavra. Então, como a psicolinguística explica as dificuldades do processamento lexical? A gente então já conversou, né, que o processamento lexical ele é dinâmico, ou seja, ele acontece em paralelo, todas as línguas são ativadas ao mesmo tempo, e o acesso lexical ele é não seletivo, ou seja, o cérebro ele não fica selecionando, agora nós vamos, né, trabalhar só com conhecimento que a gente sabe do português, agora só com conhecimento que a gente sabe do espanhol, e assim por diante. Não, o conhecimento lexical ele funciona, né, essas redes lexicais elas estão organizadas sobretudo, né, pelo conhecimento semântico, mas também pela estrutura gramatical, pela questão dos vizinhos fonéticos, ortográficos dessas palavras. Então, isso tudo é explicado dentro da psicolinguística. E as influências de uma língua sobre outra, elas sempre vão estar presentes. Então, a gente não tem como evitar isso. É uma questão que a gente vê no dia a dia, né, como professor também e como aprendiz de língua estrangeira. Muitas vezes nós nos cobramos por esse tipo de ativação que acontece, mas ele é normal e é altamente explicado, né, pela forma como o cérebro funciona. Então, eu acho que a partir daí a gente tem que ter uma maior tranquilidade para lidar com esses fatos, né? E focar em ações que realmente possam nos ajudar, então, a driblar, né? Vamos dizer assim, a conseguir contornar esses efeitos, né? Que estão aí para acontecer o tempo inteiro. Então, questões que vão influenciar o acesso lexical. Então, eu acho que essas questões são as mais importantes para a gente ter consciência e também trabalhar, seja como aprendiz, seja como professores de língua estrangeira, né? A primeira delas que eu coloco e destaco é a frequência das palavras. Frequência é vamos dizer assim, a quantidade de vezes que eu sou exposta a uma palavra. Então, se é uma palavra de alta frequência, por exemplo, em português, eu, pronome pessoal, é de altíssima frequência, né? O verbo ser, de altíssima frequência. Então, frequência é isso mesmo, né? O quanto essas palavras fazem parte do nosso uso, o quanto nós usamos ela. Palavras de alta frequência, elas são facilmente ativadas, elas são facilmente conhecidas, a gente sabe o significado delas com muita facilidade. Por quê? Porque elas são realmente, de fato, usadas todos os dias, né? Vamos dizer assim, são muito usadas. Quando uma palavra ela é de baixa frequência, ou uma estrutura, enfim, se a gente quiser ampliar, né, para outras questões na língua, a gente vai ter mais dificuldade de lembrar, a gente vai ter mais dificuldade de conhecer esse significado, a gente vai ter mais facilidade para fazer uma influência interlinguística, né, fazer uma transferência, que não vai ser positiva, que a gente vai acabar usando a palavra que a gente conhece mais, que de repente é a da língua materna e não a da língua estrangeira. Então, acho que é muito importante a gente focar, por exemplo, se a gente está nós nos damos conta que na nossa fala, né, a gente faz um determinado tipo de transferência lexical, então tentar trazer uma forma de usar mais essa palavra, né? Se a gente vê como professor que nossos alunos estão fazendo uma transferência sempre muito grande de uma determinada estrutura lexical, trabalhar isso sempre na nossa aula, né? Trazer mais vezes para a aula para que isso então seja significativo e o aluno possa então começar a perceber a existência, né, daquela palavra, criar um novo espaço, né, vamos dizer assim, uma nova conexão para que ela de fato possa ser usada. Outra questão que é muito importante e influencia o acesso lexical é o efeito de recência. O que é o efeito de recência? É um uso constante de alguma língua. No nosso caso, né, como nós estamos tratando aqui de bilíngues, o bilíngue ele vai ter um efeito de recência muito grande da sua língua materna, no nosso caso, o português. Então, é muito importante que a gente trabalhe mais a língua espanhola, né, nos momentos que nós pudermos e de forma significativa, para que a gente possa contornar esses efeitos de recência. Se nós estivermos tratando de multilíngues, por exemplo, se a gente tiver um caso, por exemplo, que pode acontecer muito, né, de um falante nativo do português, que tem aprendido inglês
também e tem uma certa proficiência em inglês e depois tem aprendido o espanhol. Ele pode ter um efeito de recência, né, da língua inglesa também, que pode atrapalhar essa ativação em língua espanhola. Às vezes a gente até pensa, mas uma língua não tem nada a ver com a outra, né? Não tem muitas similaridades. De fato, né? São línguas que não são da mesma família linguística, mas pode acontecer. Tem vários estudos que mostram, inclusive com línguas bem diferentes, né, que isso acontece. Eu sempre me lembro de um fato, né, quando eu estava estudando inglês, e eu já era aluna do curso de letras espanhol, e também estava aprendendo mais recentemente francês. E na aula de inglês, quando eu queria falar he, né, o pronome masculino, eu sempre dizia il, que era o pronome masculino do francês. Então, assim, eles não eram parecidos, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas evocava. Por quê? Porque antes de eu ter iniciado o curso de inglês, eu estava aprendendo o francês. Então, tinha um efeito imediato da língua mais recente, né, que eu tinha aprendido. Então, tem várias questões aí que são importantes, que muitas vezes nós nem nos damos conta, né, mas que estão, sim, influenciando. Outra questão que eu considero super importante é a proficiência. A proficiência, ela vai, então, nos ajudar, né, a trazer uma força de ativação para a língua estrangeira. Nós somos altamente proficientes na nossa língua materna, mas nós precisamos buscar essa proficiência na língua estrangeira. No caso aqui, a gente está trabalhando espanhol. Como são línguas muito parecidas, da mesma família, né, que guardam muitas similaridades, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de alcançar essa proficiência da maneira como nós gostaríamos, né, sem mostrar aquele sotaque, sem fazer muitas transferências lexicais, mas como eu disse, isso vai ser difícil, né, mas a gente está sempre buscando. Então, a gente precisa muito ir atrás, né, de uma forma de aumentar a nossa proficiência na língua, porque quanto mais proficiente a gente é numa língua estrangeira, a ativação lexical, enfim, ativação entre as línguas, essa competição, né, que nós chamamos, que tem uma teoria que se chama teoria da competição, essa competição entre as línguas, ela não vai ser mais tão desigual, né, porque a gente vai ter uma língua estrangeira que vai ter uma força de ativação nas redes neuroniais, que também vai ter uma força grande, né? Então, na hora de competir por ativação, a gente vai conseguir que o léxico da língua estrangeira também tenha mais força, tá? Outra questão super importante são essas semelhanças ortográficas, fonológicas, né? Os vizinhos ortográficos, como nós chamamos, palavras que têm o corpo muito parecido, né? O corpo é a forma grafêmica como elas são escritas, elas vão influenciar. Então, se a forma ortográfica, fonético-fonológica for muito parecida, a gente vai ter também mais facilidade de evocar. Entretanto, se a semântica, o conteúdo semântico for diferente, isso vai nos atrapalhar muito. Tá? Então, são questões que, como professores, a gente pode ir analisando, né, dentro de cada conteúdo, essas questões lexicais que vão apresentar mais trabalho. E dentro disso, eu acho que a gente pode olhar com mais atenção, né, para atividades, enfim, que coloquem essas diferenças sutis, né, que podem enganar os alunos, o aprendiz, coloquem de uma forma que esteja em destaque, né, para que a gente consiga destacar aquelas informações, ó, essa palavra é diferente, é parecida, mas não é igual, tem um significado diferente, enfim, né, a gente precisa chamar a atenção do participante de uma forma mais explícita mesmo, né, para que ele se dê conta dessas diferenças. Enfim, pessoal, outras questões que são extralinguísticas, né? Aspectos emocionais, o sono, qualidade do sono, grau de similaridade entre as línguas, outras questões também vão influenciar, né, a forma como as pessoas vão trabalhar a ativação lexical. Então, nem tudo é só linguístico, né? A qualidade de vida que as pessoas têm, né, vai influenciar na forma como a gente vai ter esse acesso. Como ajudar, então, os nossos alunos? Bom, um pouquinho eu já adiantei, né, anteriormente, mas eu acho que facilitar o uso da língua, né, e de palavras específicas que precisam ser trabalhadas, como eu disse anteriormente, isso ajuda para que a gente tenha uma frequência de exposição a esses itens maior, né, e também comece a trabalhar a recência. Porque quanto mais os alunos virem essas palavras, esses itens lexicais que são problemáticos, eles vão ter
uma exposição maior, eles vão conseguir ter um efeito de recência que é positivo, né? E também vão ter a frequência de exposição a esses itens. Isso vai ajudar muito para que então eles consigam, né, ativar de uma forma mais forte essas conexões da língua estrangeira. Motivar a leitura, que ajuda muito para os efeitos de frequência, né, de exposição. Então, quanto mais a gente expõe o aluno ao que a gente acha, né, que é mais difícil, né, entre os léxicos, mais facilidade ele vai ter para construir ali, né, uma outra via um pouco mais separada da sua língua materna, né? Não que isso vá acontecer, a gente viu que pela questão, né, dos funcionamentos de memória isso nunca vai ser separado, mas a gente vai ter forças de ativação para a língua estrangeira mais fortes, né? As conexões vão funcionar, vamos dizer assim, de forma mais rápida ou de forma mais robusta, então a gente vai conseguir acessar mais esses itens da língua estrangeira, né, do léxico, de forma melhor, com mais qualidade. E, por fim, exercitar as formas problemáticas, né? Então, assim, onde a gente vir que não está adiantando, que a gente está com problema, a gente precisa trabalhar mais. Então, muito foi batido na história da linguística, né, a questão da repetição. E com as teorias atuais da neurolinguística e da psicolinguística, né, a gente fez uma releitura de tudo isso. E muito se vê que o cérebro ele funciona, e a memória, por exposição. Né? Quanto mais a gente faz uma coisa, quanto mais a gente vê uma coisa, mais isso é reinstanciado para a nossa memória mais duradoura, para as nossas conexões que são ativadas de forma mais rápida, né? Que são as do neocórtex. Então, falo aqui com vocês sem preconceito, né? Não vão me rotular, não é essa a questão, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer só repetição na aula de língua estrangeira, muito pelo contrário, mas eu estou aqui sim chamando a atenção para a importância da repetição, para o quanto é importante a gente ter essa repetição, e não precisa ser de itens lexicais isolados, né? Embora isso também possa ser feito, não é nenhum pecado, né? Eu considero, mas também dentro de contextos, de vários contextos comunicativos, né? Pragmáticos, para que os alunos consigam ver esses itens lexicais problemáticos inseridos e sendo usados por eles em várias situações. Então, não descarto o uso, né, de fazer atividades específicas ali e pontuais de repetição, mas eu acho que o mais importante é colocar dentro de um contexto significativo, comunicativo e pragmático o uso dessas estruturas para que a gente tenha, então, uma melhora, né, nas nossas conexões, nas forças das nossas conexões com a língua estrangeira e com o espanhol. Bom, pessoal, por enquanto era isso. Né? Eu espero que tenha ajudado a vocês. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade de conversar com todos os colegas. É um prazer muito grande. E fico então à disposição para conversar mais com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto. Tá bem? Um abraço a todos.